Este vídeo é um convite silencioso para quem tem caminhado com o coração inquieto, cercado por medos que poucos enxergam e por batalhas que acontecem longe dos olhos do mundo. O Salmo 27 não fala a partir de um lugar distante da dor, mas nasce no centro da luta, onde a fé é testada, o silêncio pesa e a alma precisa decidir em quem confiar. Ao longo desta mensagem, você será conduzido por uma jornada íntima e profunda, onde cada palavra ecoa como um diálogo entre Deus e o coração humano. Aqui o medo não é negado, mas transformado em confiança. A espera não é vazia, mas cheia de propósito. A presença de Deus deixa de ser apenas um conceito e se revela como refúgio, força e descanso interior. Este conteúdo foi preparado para tocar as áreas mais sensíveis da alma, provocar reflexões honestas e conduzir você a um lugar de paz que não depende das circunstâncias. Se você busca direção, consolo, fortalecimento espiritual ou simplesmente um momento de silêncio e verdade diante de Deus, este vídeo foi feito para você. O Salmo 27 se torna aqui, mais do que uma leitura, torna-se uma experiência capaz de renovar a fé, acalmar o coração e lembrar que, mesmo em meio à escuridão, a luz do Senhor continua presente. A luz que você procura não começa fora. Ela nasce quando o medo é confrontado pela verdade. Há momentos em que a vida parece escurecer de repente, não porque algo visível aconteceu, mas porque dentro do peito algo tremeu. O Salmo 27 nasce exatamente nesse lugar silencioso, onde o coração humano sente medo, ameaça e incerteza, mesmo quando ninguém ao redor percebe. Davi não escreve como um homem distante da dor, mas como alguém que conhece a angústia de ser perseguido, julgado, cercado por forças que desejam vê-lo cair. Ao declarar que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele não está fazendo poesia religiosa, está tomando uma decisão espiritual diante do medo real. Antes de continuarmos, se você sentir que este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que o que você está assistindo é valioso e pode compartilhar com mais pessoas. Se ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se para receber novas orações e mensagens poderosas diretamente no seu celular. Isso ajuda a espalhar essa luz e sabedoria para ainda mais corações. O que torna este salmo tão profundo não é a ausência de ameaça, mas a escolha de não permitir que o medo governe a alma. Quantas vezes você já acordou com o coração apertado sem saber explicar o motivo, sentindo que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento? O Salmo 27 não ignora esse sentimento, ele o encara de frente e o transforma. Quando Davi pergunta de quem teria medo, ele está ensinando algo poderoso. O medo não desaparece porque o perigo some. Ele se dissolve quando a presença de Deus se torna maior dentro de nós do que qualquer ameaça fora. Este salmo não foi escrito para quem nunca sentiu medo, mas para quem precisa aprender a atravessá-lo sem perder a fé. Ao ouvir essas palavras, permita que elas revelem seus próprios temores ocultos, aqueles que você raramente confessa, aqueles que aparecem no silêncio da noite ou nos momentos em que tudo parece fora de controle.
Este é um convite para sair da superficialidade espiritual e entrar em um diálogo honesto com Deus, onde a luz não é apenas um símbolo bonito, mas uma realidade que ilumina as partes mais escuras da alma. O Salmo 27 começa nos lembrando que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na certeza da presença divina mesmo quando tudo ameaça desmoronar. Quando o medo bate à porta, ele não pede permissão para entrar, ele simplesmente aparece. Às vezes, vem disfarçado de preocupação constante, outras vezes de ansiedade silenciosa, de pensamentos repetitivos que roubam a paz. Davi conhecia esse tipo de medo. Ele tinha inimigos reais, exércitos, perseguições e traições. Ainda assim, ele escolhe declarar que o Senhor é a sua fortaleza. Essa palavra não é usada por acaso. Fortaleza não é um lugar onde nada acontece. É um lugar onde você pode se refugiar enquanto a batalha acontece do lado de fora. O Salmo 27 nos ensina que sentir medo não é falta de fé, mas viver dominado por ele sim. Existe uma diferença profunda entre reconhecer o perigo e permitir que ele governe suas decisões. Davi não nega a existência dos inimigos, mas se recusa a permitir que eles definam sua identidade ou seu destino. Quantas vezes você permitiu que o medo tomasse decisões por você, te impedindo de avançar, de confiar, de descansar? A luz mencionada neste salmo não é uma promessa de vida fácil, mas uma clareza espiritual que impede o medo de distorcer a realidade. Quando a alma está iluminada pela presença de Deus, o medo perde o poder de criar cenários falsos e catástrofes imaginárias. Davi declara que mesmo que um exército se acampe contra ele, seu coração não temerá. Isso não é arrogância espiritual, é intimidade. É alguém que aprendeu, através da dor, que a presença de Deus é mais real do que qualquer ameaça visível. Este trecho nos convida a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança quando o medo surge. Estamos olhando apenas para o tamanho do problema ou para a grandeza de quem caminha conosco. O Salmo 27 revela que a luz de Deus não elimina automaticamente o perigo, mas muda completamente a forma como o enfrentamos. Ao internalizar essa verdade, algo começa a se transformar dentro de nós. O medo deixa de ser um tirano e passa a ser apenas um sinal de que precisamos nos aproximar ainda mais da presença divina. Essa é a porta de entrada para uma fé madura, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas se sustenta na certeza de que Deus permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A coragem que nasce da presença não grita, não se exibe e não tenta provar nada a ninguém. Ela se forma em silêncio quando a alma entende que não caminha sozinha. No Salmo 27, Davi revela um tipo de coragem que é profundamente diferente da coragem humana comum. Não é a coragem de quem nunca cai, mas a de quem se levanta porque sabe quem o sustenta. Ele não diz que é forte em si mesmo, mas afirma que o Senhor é a força da sua vida. Essa declaração muda tudo, porque desloca o centro da confiança do ego para a presença divina. Muitos confundem fé com autossuficiência espiritual, como se confiar em Deus fosse negar a própria fragilidade. Davi faz exatamente o oposto. Ele reconhece sua vulnerabilidade e, justamente por isso, se ancora na presença de Deus. Essa coragem não elimina o tremor das mãos,
nem o aperto no peito, mas impede que o medo se transforme em paralisia. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais para continuar, acreditando que precisava ser mais forte para merecer ajuda? O Salmo 27 desmonta essa mentira silenciosa. Ele nos ensina que a verdadeira coragem surge quando admitimos nossa limitação e permitimos que Deus seja a nossa força. Quando Davi escreve que seu coração não temerá, ele não está dizendo que nunca sentiu medo, mas que decidiu não viver sob o domínio dele. Existe uma escolha espiritual envolvida aqui, uma decisão interna de confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. Essa coragem não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da intimidade construída ao longo do tempo, em orações sinceras, em noites difíceis, em momentos em que só a presença de Deus era suficiente para manter a alma de pé. O Salmo 27 nos convida a revisar o que temos chamado de coragem. Será que estamos tentando ser fortes sozinhos ou estamos aprendendo a descansar na presença que sustenta tudo? A coragem que vem de Deus não nos torna invencíveis aos olhos do mundo, mas nos torna firmes por dentro. Ela não impede as batalhas, mas garante que não seremos consumidos por elas. Davi enfrenta inimigos visíveis, mas também enfrenta o inimigo invisível da dúvida, da insegurança e da solidão. Ao declarar sua confiança, ele está ensinando que a presença de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência real que redefine a forma como enfrentamos a vida. Quando você começa a viver a partir dessa presença, algo muda no seu interior. Você percebe que não precisa controlar tudo, nem prever cada passo. A coragem passa a ser um estado de confiança contínua, não um esforço constante. O Salmo 27 revela que Deus não nos chama para sermos fortes sozinhos, mas para permanecermos próximos. É nessa proximidade que a coragem verdadeira floresce, silenciosa, profunda e transformadora. Uma coragem que não depende de aplausos, mas de intimidade. Uma coragem que não nasce da ausência de medo, mas da certeza de que, mesmo com medo, Deus permanece ali, sustentando cada passo. Há um desejo que sustenta a fé, quando tudo ao redor começa a ruir. Um anseio que não depende de respostas imediatas, nem de soluções rápidas. No centro do Salmo 27, Davi revela esse desejo com uma simplicidade que carrega profundidade espiritual: habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Essa frase não fala de um lugar físico, mas de uma condição interior. Davi não está pedindo livramento, vitória ou proteção neste momento. Ele está revelando o que mantém sua alma firme, mesmo quando o caos se aproxima. Esse desejo é o que separa uma fé circunstancial de uma fé enraizada. Quando tudo está bem, é fácil buscar a Deus pelos benefícios, mas quando a vida aperta, o que realmente desejamos se revela. O Salmo 27 nos convida a fazer essa pergunta desconfortável: se tudo fosse tirado de você, o que ainda manteria sua fé viva? Davi entende que a presença de Deus não é um prêmio para os fortes, mas um refúgio para os cansados. Habitar na presença não significa escapar da realidade. Significa encontrar sentido dentro dela. É nesse lugar de intimidade que a fé deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna um relacionamento vivo. Muitos buscam a Deus apenas para resolver problemas, mas Davi busca a Deus para contemplar sua beleza, para conhecê-lo, para permanecer. Isso muda completamente a dinâmica da fé.
Quando o desejo principal da alma é estar na presença, as circunstâncias perdem o poder de definir nosso estado interior. O Salmo 27 revela que a verdadeira estabilidade espiritual não vem do controle da vida, mas da constância do desejo. Quantas vezes você já tentou manter a fé apenas pela força da disciplina, sem perceber que o que sustenta a caminhada é o amor e o desejo genuíno por Deus? Davi não romantiza a dor, mas encontra na presença um lugar onde a alma pode respirar. Ele sabe que inimigos existem, que ameaças são reais, mas entende que nada disso pode roubar o que acontece quando ele se aproxima de Deus com sinceridade. Este desejo secreto é o que sustenta a fé quando as orações parecem não ser respondidas e o silêncio se prolonga. É o desejo que permanece mesmo quando não há recompensas visíveis. Ao falar sobre contemplar a beleza do Senhor, Davi nos ensina que existe uma dimensão da fé que vai além de pedidos e respostas. É a dimensão do relacionamento, da escuta, da permanência. Quando a alma aprende a desejar a presença acima das soluções, algo profundo se transforma. A fé deixa de ser uma negociação e se torna uma entrega. O Salmo 27 nos chama a revisar nossos próprios desejos, a perceber se estamos buscando a Deus apenas pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é. Esse é um convite silencioso, mas poderoso, para uma fé mais madura, que não se abala facilmente porque está sustentada por um desejo que não depende das circunstâncias, mas da intimidade construída dia após dia na presença divina. Há momentos em que a fé é colocada à prova não pelo sofrimento visível, mas pelo silêncio. No Salmo 27, depois de declarações fortes de confiança, Davi muda o tom e deixa transparecer uma súplica profunda. Ele clama, pede para ser ouvido, pede para não ser abandonado. Esse movimento revela algo essencial sobre a vida espiritual. Confiar em Deus não significa nunca se sentir distante dele. Pelo contrário, a maturidade da fé permite que sejamos honestos diante de Deus, inclusive quando ele parece em silêncio. Davi não mascara sua angústia com palavras bonitas. Ele expõe o coração como está. Essa vulnerabilidade é uma das marcas mais profundas do Salmo 27. Quantas vezes você já orou e sentiu que suas palavras não passavam do teto, como se Deus estivesse longe ou indiferente? Esse sentimento é mais comum do que muitos admitem, mas raramente é falado. O Salmo nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, mas um espaço onde a fé é refinada. Davi pede para não ter o rosto de Deus escondido dele, porque entende que a presença divina é mais vital do que qualquer resposta imediata. Há uma diferença profunda entre o silêncio que afasta e o silêncio que convida à aproximação. O Salmo 27 nos leva a esse segundo tipo. Mesmo sentindo a tensão, Davi continua falando com Deus, continua buscando, continua esperando. Ele não se afasta por não sentir respostas rápidas. Isso revela uma fé que não depende de sensações, mas de relacionamento. Quando Deus parece em silêncio, nossa tendência humana é interpretar isso como rejeição ou abandono. Davi confronta essa interpretação com uma escolha consciente de permanecer. Ele lembra a si mesmo que Deus não o desamparará, mesmo quando tudo dentro dele parece dizer o contrário. Esse trecho do Salmo toca profundamente quem já se sentiu esquecido, rejeitado ou invisível. Ele nos mostra que é possível continuar crendo mesmo quando as emoções gritam o oposto. A fé madura
não é aquela que nunca questiona, mas aquela que leva os questionamentos para o lugar certo. O Salmo 27 legitima a dor da espera e a transforma em oração sincera. Ele nos ensina que Deus não se ofende com nossa honestidade, mas se aproxima dela. Quando você continua buscando mesmo no silêncio, algo começa a se formar dentro de você. A fé deixa de ser dependente de respostas imediatas e passa a ser sustentada pela confiança no caráter de Deus. O silêncio, então, deixa de ser um vazio assustador e se torna um espaço de aprofundamento. O Salmo 27 revela que Deus pode estar mais perto do que nunca, justamente nos momentos em que parece distante. Permanecer nesses momentos é um ato de fé silencioso, mas poderoso. É ali que a relação com Deus se aprofunda, não pelo que se sente, mas pela decisão de confiar, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender. Esperar é uma das experiências mais desafiadoras da vida espiritual, porque ela nos obriga a lidar com aquilo que não controlamos. No Salmo 27, Davi chega a um ponto em que não pede mais explicações, não exige respostas e não tenta acelerar o tempo. Ele orienta a própria alma a esperar no Senhor. Essa espera não é passiva nem resignada, é uma postura ativa de confiança. Davi não está dizendo para desistir, mas para permanecer. Permanecer firme quando tudo ao redor parece instável exige um tipo específico de fé. Uma fé que não se alimenta de resultados imediatos, mas da certeza de que Deus continua agindo, mesmo quando não percebemos. Quantas vezes você já confundiu esperar com perder tempo, como se a fé só fosse válida quando algo acontece rapidamente? O Salmo 27 corrige essa percepção. Ele nos mostra que a espera é um terreno fértil, onde o caráter é formado e a esperança é fortalecida. Davi fala consigo mesmo porque entende que durante a espera, a maior batalha acontece dentro. A ansiedade tenta assumir o controle, o desânimo tenta se instalar, a dúvida tenta se tornar permanente. Esperar no Senhor é resistir a essas vozes internas e escolher confiar, mesmo quando o cenário externo não muda. O Salmo não promete que a espera será confortável, mas garante que ela não será em vão. Existe um fortalecimento que só acontece no tempo da espera, um amadurecimento que não pode ser apressado. Davi aprende que a esperança não é frágil quando está ancorada em Deus, ela se torna resiliente. Ao dizer para ter bom ânimo, ele não está ignorando a dor, mas escolhendo não ser dominado por ela. O Salmo 27 nos ensina que esperar no Senhor é um ato de coragem espiritual, porque exige fé sem garantias visíveis. É confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando o palco parece vazio. Esse tipo de espera transforma a forma como lidamos com o tempo. O relógio deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado do propósito divino. Enquanto esperamos, somos moldados, preparados, fortalecidos. O Salmo 27 revela que a esperança verdadeira não é aquela que nunca se frustra, mas aquela que aprende a permanecer mesmo depois da frustração. Esperar sem perder a esperança é escolher acreditar que o silêncio, a demora e a incerteza não têm a palavra final. Essa espera não nos paralisa, ela nos sustenta. Quando a alma aprende a esperar no Senhor, ela descobre uma paz que não depende de resultados imediatos, mas da confiança profunda de que Deus permanece fiel, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Finalmente, a confiança que nasce ao longo desse caminho espiritual transforma o medo em descanso.
O Salmo 27 não termina com uma vitória visível, nem com a eliminação imediata das ameaças, mas com uma certeza interior que muda tudo. Depois de atravessar o medo, afirmar a coragem que vem da presença, revelar o desejo mais profundo da alma, enfrentar o silêncio de Deus e aprender a esperar sem perder a esperança, Davi chega a um lugar de estabilidade interior. Esse é o verdadeiro desfecho do Salmo. Não é o fim dos problemas, é o início do descanso. Descansar aqui não significa ausência de luta, mas a presença de confiança. Davi aprende que a alma pode estar em paz, mesmo quando a vida ainda está em processo. Essa é uma das lições mais profundas do Salmo 27, porque confronta nossa necessidade constante de controle e de respostas imediatas. A confiança bíblica não é uma emoção passageira. É uma decisão construída ao longo do tempo, sustentada pela lembrança de quem Deus é. Quando Davi diz para esperar no Senhor, ele não está falando de um futuro distante, mas de uma postura presente. A confiança que transforma o medo em descanso acontece quando a alma entende que não precisa antecipar dores que ainda não chegaram, nem reviver dores que já passaram. O Salmo 27 nos ensina que o medo perde força quando deixamos de alimentá-lo com cenários imaginários e começamos a alimentar a fé com a presença real de Deus. Esse descanso interior não é superficial. Ele é fruto de uma caminhada honesta, cheia de altos e baixos, dúvidas e declarações de fé. Davi não se torna confiante da noite para o dia, ele se torna confiante porque permaneceu. Permaneceu buscando, mesmo com medo. Permaneceu desejando a presença, mesmo em meio ao caos. Permaneceu orando, mesmo no silêncio. Permaneceu esperando, mesmo sem garantias. É essa permanência que gera descanso. O Salmo 27 revela que a confiança verdadeira não elimina a vulnerabilidade, mas a envolve com segurança espiritual. Quando a alma descansa em Deus, o medo já não governa as decisões, os pensamentos nem as emoções. Ele pode até aparecer, mas não domina. O descanso não vem porque tudo se resolveu, mas porque a alma encontrou onde se apoiar. Esse salmo nos convida a encerrar esse percurso espiritual com uma escolha clara: confiar. Confiar mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. Confiar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Confiar porque a presença de Deus se mostrou suficiente em cada etapa. O Salmo 27 não promete uma vida sem tempestades, mas revela um lugar seguro dentro da tempestade. Esse lugar é a confiança. E quando a confiança se estabelece, o coração encontra descanso, não porque a vida ficou fácil, mas porque Deus se tornou o fundamento. Que essa certeza permaneça em você, não como um sentimento passageiro, mas como uma verdade profunda que sustenta a alma em qualquer estação da vida.